Olá, queridos alunos, queridas alunas do curso de Direito, da graduação, da pós-graduação também. Aqui é a professora Camila Marques e a pedido de alguns alunos, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre tutela executiva e para revisar a diferença entre tutela de conhecimento, tutela executiva e também para revisar o conceito de título executivo. E hoje eu inicio uma série de vídeos sobre execução, então, a título de revisão. Em primeiríssimo lugar, então, eu queria distinguir aqui tutela de conhecimento de tutela executiva, né, revisando alguns pontos importantes. Vejam só, com a tutela de conhecimento, a gente objetiva promover o julgamento do litígio, né? Ou seja, a gente objetiva saber quem tem razão. E pode haver recursos, ou seja, essa tutela de conhecimento, muitas vezes, ela não vai se esgotar só em primeiro grau, tá? E o produto dessa tutela de conhecimento, ele não transforma a realidade dos fatos, né? É o ganha mais um leva. Você pode ter ali uma decisão, uma sentença, ou uma outra espécie de decisão, você tem aquele título judicial, digamos assim, você tem aquela decisão, mas a fase de conhecimento, ela não te traz, né, uma transformação da realidade dos fatos, né? Já a tutela executiva, a fase de execução, ela é voltada para a realização fática, para se efetivar aquilo que está ali no título, seja ele judicial, né, produzido na fase de conhecimento, ou seja um título, né, extrajudicial, produzido, né, também aí fora do juízo, certo? Ali previsto no rol do 784. Então, a tutela executiva, ela visa a efetividade do que está prescrito no título executivo, certo? Ela substitui, então, essa vontade do devedor que não cumpriu o título executivo voluntariamente, seja judicial ou seja extrajudicial, certo? Olha aí já anunciando o conceitinho de execução forçada que a gente vai falar em outro vídeo. Bom, eu gosto também aqui de ressaltar para vocês, falando um pouquinho mais sobre tutela executiva, de um conceito do professor Liebman. Ele diz que execução, né, é aquela que tem, a tutela executiva é aquela que tem por finalidade conseguir, por meio do processo, sem concurso da vontade do obrigado, o resultado prático que entendia a regra jurídica, né, que não foi obedecida, que trazia a regra jurídica que não foi obedecida. E desdobra-se essa atividade numa série de atos que, em conjunto, formam o processo de execução. Atos esses que estão tipificados no código, né? O professor Liebman, no seu livro clássico sobre processo de execução, vai dizer também que o conhecimento e o julgamento da lide, o processo de cognição, né, é diferente da atuação da sanção, aquilo que ele chama de sanção, né, civil, que é o processo de execução, é a efetividade mesmo daquela tutela, do que está ali prescrito no título. E são duas formas, pessoal, igualmente importantes da atividade, perdão, jurisdicional, e essas duas formas se complementam, né? Tanto a fase de conhecimento como a fase de execução, né? Estando uma a serviço da outra. E aí o professor diz, ipsis literis aqui, o seguinte, que julgamento sem execução significaria proclamação do direito sem o concreto em sua efetiva realização prática. E, por sua vez, execução sem cognição poderia resultar no arbítrio mais evidente. Eu gosto bastante dessa citação do professor Lieberman. Em relação à tutela executiva, objeto aqui dessa série de vídeos que a gente inicia hoje, a gente tem que lembrar, né, que nulo execute sine título, né? Não há execução sem título, certo? E quando você não tem um título, seja judicial ou extrajudicial, produzido fora do juízo, um cheque, uma duplicata, um contrato assinado por duas testemunhas, quando você não tem um título, então você vai buscar a tutela de conhecimento justamente para obter esse título. Então, o título é fundamental, seja judicial ou seja extrajudicial, produzido fora do juízo. O título é necessário, ele é fundamental para se ter execução. Sem título, não há execução. E o título, ele deve ser um título certo, líquido, exigível, né? Tem os requisitos do título executivo previstos no código. E o título, além de ser necessário e fundamental para se ter execução, ele é suficiente, em regra, ele basta para né? Ele basta para que ocorra execução. Tem um conceito do professor Sérgio Seiji Shimura, que é desembargador do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, e é professora da PUC São Paulo, foi meu orientador lá na época do mestrado, lá na PUC São Paulo, enfim, que é o seguinte, o conceito de título executivo muito legal também, que diz, o documento ou o ato documentado tipificados em lei que contém uma obrigação líquida e certa,
e que viabilizam o uso da ação executiva. É isso que é título executivo, segundo o conceito dele. Para Salvatore Sata, o título executivo significa simplesmente que existe uma norma constituída por um procedimento público ou privado, o qual a lei atribui um valor absoluto para a ação do credor. Até porque, né, pessoal, é a lei que diz o que é título executivo ou não, tá? Nós temos título executivo definitivo e temos título executivo provisório. Então, nós temos título executivo judicial provisório. E a provisoriedade é justamente do título e não da execução. Mas esse é um assunto que diz respeito ao cumprimento provisório de sentença, que é um tema que foi objeto da minha dissertação de mestrado e que eu amo. Então, eu vou gravar um vídeo um pouco mais longo sobre ele, que é maravilhoso. Mas desde já grave que o que é provisório no cumprimento de sentença provisória não é a execução, não são os atos de execução, mas sim o título, tá? Então, existe título definitivo, já transitar em julgado, ou título provisório, né? Além disso, pessoal, deem uma olhada em casa no artigo 515 do CPC de 2015, que traz o rol dos títulos executivos judiciais, sejam aqueles propriamente ditos das decisões de forma geral, não só a sentença, das decisões de forma geral, como também, por exemplo, aqueles por equiparação, como a sentença arbitral. Esses são títulos executivos judiciais, objetos de cumprimento de sentença, então, onde você tem uma fase de conhecimento, depois você tem cumprimento de sentença, e estão lá no 515 do CPC de 2015. Além disso, nós temos o rol de títulos executivos extrajudiciais no artigo 784 do CPC de 2015. Cheque, duplicata, escritura pública, dívida de condomínio, que foi uma coisa que o CPC de 2015 acrescentou, enfim. Nós temos várias questões aí importantes e interessantes. Nos parágrafos, tanto do 515, que traz o rol de títulos executivos judiciais, como dos parágrafos do 784, que traz o rol de títulos executivos extrajudiciais, nos dois ali, nós temos parágrafos também importantes a respeito de algumas disposições aplicáveis ao cumprimento de sentença e à execução de título extrajudicial, respectivamente, e é importante que vocês também deem uma olhada em casa. Uma outra coisa importante, quando a gente trata de título executivo extrajudicial, é justamente o que prevê o 785 na sequência. Por quê? Ele diz que a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Ou seja, ainda que a parte possua um dos títulos previstos no rol do artigo 784, ela pode ainda assim querer buscar a fase de conhecimento e a tutela jurisdicional, Então, pode tanto obter, tanto usar o seu título executivo extrajudicial produzido fora do juízo e iniciar direto, distribuir direto ali a petição inicial de execução de título executivo extrajudicial, um título produzido fora do juízo, mas que é executado em juízo, ou então, se quiser buscar a tutela de conhecimento e obter um título executivo judicial. Mesmo que ela tenha um extrajudicial, ela pode ainda fazer isso por óbvio, Bom, pessoal, espero que vocês tenham relembrado um pouquinho o que é título executivo, a diferença entre tutela de conhecimento e tutela executiva. Eu indico aqui, para quem tem mais curiosidade de aprofundar o assunto, ver o livro de processo de execução, clássico, um pouco já antigo, do Henrique Túlio Liebmann, enfim, famoso Liebmann, clássico. E também indico os livros sobre título executivo do professor Shimura, que eu já citei aqui, Sérgio Seiji Shimura, e, claro, sempre, o curso de sempre, que eu uso muito, do Fred Dias Júnior sobre execução, tá certo? Lá no blog, na parte de blog do site, www.camilaspmarques.com, eu também tenho um textinho sobre título executivo, ele traz de forma mais detalhada os requisitos do título, tá certo? É isso, espero que tenha ajudado, beijo grande, até mais. Tchau, tchau.